Pastor Diogo, dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Ontem completamos 6 anos que nós estamos usando essa frase. Como está o seu coração nessa noite? Sempre sobre nós fazer autoanálise. É sempre necessário nós olharmos para dentro de nós e sabermos como é que estamos de fato, para que nós possamos colocar as coisas em ordem. E a principal coisa que nós temos que colocar em ordem é aquilo que está no nosso controle. Tem coisas que nos preocupam e nos roubam a paz, mas não está no nosso controle. Mas aquilo que está interno, dentro de nós, o Senhor Ele nos deu a capacidade de nós podermos organizar, para nós podermos acabar com um barulho que está nos tirando do propósito, acabar com um barulho que não está deixando nós ouvirmos a voz de Deus como ela deve ser ouvida. E isso você faz quando você dá aquela parada e fala: ei, eu preciso organizar algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu Marcos. Aleluias, glória a Deus. O capítulo é de número 10. Quem achou vai até o verso 46. Aleluias. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Glória a Deus. Aleluias. Quantos estão alegres nessa noite? Você tem motivo para poder estar alegre nessa noite? Glória a Deus. Vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Está escrito assim, verso 46, capítulo 10 de João. Todo mundo está comigo. Capítulo 10 de Marcos. Amém? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhes o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Fala comigo, que eu volte a enxergar. Verso 52. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, e a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Coloca a mão sobre seu coração, você que pode. Feche seus olhos. Entrega nesse momento a tua mente a Jesus. Respire bem fundo com o nariz e solte com a boca, você que pode.
Você que pode, eleve sua voz a Jesus. Faça uma maneira que você possa chamar a atenção de Jesus. De uma maneira como você nunca tentou antes. Jesus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, porque nós chamamos, Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Pai, porque o Senhor merece toda adoração, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Pai, porque nós te exaltamos da maneira que Tu és. Pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua graça, Senhor, pelas Tuas misericórdias manifestas em nosso meio, pela Tua essência, pelo Teu cuidado com nós, ó Pai, porque sabemos como o Senhor, Pai amado, tem cuidado, Pai, sabemos de tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E o nosso coração pertence a Ti, Senhor. A nossa mente Te pertence, Pai. E nós abrimos nosso coração nessa noite, Pai, para que o Senhor venha se manifestar para nós, para que o Senhor venha direcionar, Pai amado, vida, Senhor, para que o Senhor venha gerar poder dentro de nós, ó Pai, que nós possamos tocar, Senhor, naquilo que o Senhor guardou para nós. Que nós, Pai amado, possamos ser absorvidos, ó Pai, pelas Tuas ideias, pela Tua glória, até que não reste mais nada de nós. Só a Tua glória, só a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, fique à vontade. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quando nós paramos para observar quem é Jesus de fato, e o que Ele já fez em nossa vida, e o que Ele pretende fazer, nós temos que parar assim e entender aonde Jesus está na nossa vida. Jesus não pode estar preso numa igreja, Jesus não pode estar preso no meu quarto por causa do secreto. Jesus, Ele não pode estar preso na minha concepção, em uma ideia. Mas tem que entender a pessoa de Jesus ao seu lado. O rei que anda com você, o rei que divide o espaço do seu carro, divide o seu espaço, sua área de trabalho, o rei que divide o seu quarto, o rei que divide a sua casa, o rei que divide experiências com você. Quando você para pensar quem é Jesus de fato, que Ele não é uma ideologia, que Ele não é uma religião, mas que Ele é uma pessoa. Quando você começa a entender que Ele é uma pessoa de fato, e Ele acompanha você, até que você abra a porta do seu coração, e Ele possa estar dentro de você, ceando com você. E você entende que as aflições não são só mais sua, mas você tem um Jesus administrador. Você tem um Jesus galardoador, você tem um Jesus poderoso dentro de você, que pode resolver todas as coisas quando você entende o propósito, e você está disposto a viver esse propósito, e Ele começa a organizar as coisas para você, e dá sabedoria e capacidade para você poder organizar a sua vida. Esse Jesus, Ele te convida para uma experiência, mas essa experiência só acontece quando você está disposto a entender que Ele está acima de tudo. Essa experiência ela só está disposta quando você entende que não importa o que aconteça, você não vai abrir mão de estar com Ele, você não vai abrir mão de obedecê-lo, você não vai abrir mão de servi-lo. Essa é uma experiência que poucas pessoas entendem, poucas pessoas compreendem de fato. Tem gente que fala, por que eu não nasci de novo?
Porque eu não tive uma experiência com Jesus? Porque ela é alguém que calcula a experiência, mas não calcula viver a eternidade servindo Jesus. Porque Jesus ele não vai vir para poder apenas dizer para você, eu existo. Jesus não vai vir apenas para poder dizer para você, incrédulo, eu estou precisando do seu favor, não. Jesus ele veio para poder você se alienar a Ele. Jesus ele veio para você entender que Ele é um estilo de vida. E quando nós paramos para poder observar o contexto a qual Bartimeu estava. Bartimeu um homem a qual nem o nome foi revelado. O pai de Bartimeu era mais conhecido que ele. O pai de Bartimeu se chamava Timeu. Bar significa filho. Então está ali o filho de Timeu. Alguém que se tornou cego. Ele não era cego, mas se tornou como? Através de uma doença, através de alguma tortura ou através de um acidente. E aquele homem era alguém desesperançoso. Aquele homem era alguém que o governo já conhecia ele como mendigo. Aquele homem era alguém que todos olhavam e sabiam que ele era alguém à margem da sociedade, alguém que não tinha perspectiva, alguém que foi abandonado ou deixado para trás pelos pais, porque ter um filho cego naquela época era sinônimo de uma família amaldiçoada. Então eles não queriam carregar o peso de ter um filho cego para eles poderem cuidar. Eles não queriam ter o peso de ter um filho cego para que todos olhassem e o repudiassem aquela família. Mas um dia aquele homem, ele resolveu seguir a vida dele. Ele procurou o governo como de direito. Ele recebe uma capa, a qual essa capa dava direito dele poder pedir esmola sem precisar ser taxado com os impostos. As pessoas podiam dar para ele esmola, porque quando ele carregava aquela capa, a multidão se afastava, porque não podia nem tocar nele, porque ele era considerado alguém amaldiçoado. Era alguém que teve que se virar, alguém que teve que andar só. Mas aquele homem naquele dia ele falou, não estou nem aí para a circunstância. Eu preciso de uma estratégia, eu preciso chegar até Jesus. Porque aquele homem, de alguma maneira, talvez na sua juventude, na sua adolescência, talvez na sua infância, ele ouviu falar sobre um homem que viria, porque estava escrito nos escritos de Isaías, que ele nasceria, e quando ele chegasse, ele curaria os cegos, ele curaria os leprosos, os coxos, e a resposta dele estava nesse Jesus. Jericó era uma cidade luxuosa. Jericó ele estava a 25 quilômetros de Jerusalém. Jericó era um lugar que se chama fragrância. Boa fragrância. Por quê? Porque Jericó era um lugar rodeado de palmeiras. Jericó não é a mesma Jericó que Josué destruiu aquele muro, não. Jericó era uma cidade luxuosa porque ela tinha várias fontes termais. E os homens daquela época, os homens que tinham riquezas e condições, na época de frio, eles ficavam hospedados naquele lugar. Tinha várias mansões. Só que aquele dia era o último dia que Jesus passaria por ali. Jesus já tinha passado por Jericó e um homem rico. Jesus já tinha passado por Jericó e um homem de poder aquisitivo, porém odiado por muitos, também foi convertido, chamado Zaqueu. Mas naquele dia que Jesus passava, tinha uma grande multidão com Jesus. Por quê? Porque era a época de Páscoa. E era a festa mais importante para aquele povo. E Jesus passaria ali pela última vez. E todos os homens acima de 12 anos, ele tinha uma obrigação de assistir a Páscoa, de ir cultuar a Páscoa. Então aquela multidão estava indo juntamente com Jesus, quando aquele homem está sentado à beira da estrada pedindo esmola. Mas ele escuta ouvindo falar, ele ouve alguém dizer bem assim: o tal de Jesus de Nazaré está próximo a passar por aqui. Aquele homem, aquele fogo acendeu no coração daquele homem. Aquele homem, o coração dele ficou maior do que tudo. Ele falou: eu preciso de um jeito, eu preciso de uma maneira de chamar a atenção desse Jesus. Ele pode resolver a minha vida. Eu posso me encontrar novamente com a minha família, com os meus amigos. Eu posso agora ter um trabalho, eu posso seguir a minha vida. Eu não sei como é que você olha para Jesus na sua vida. Eu não sei qual é os seus anseios. Eu não sei
O que é de fato o que você quer para a sua vida. Eu não sei se você almeja e você já sabe o seu propósito. Eu não sei se você de alguma maneira tem vontade de servir a Jesus de fato. Eu não sei se de alguma maneira você está disposto a querer ouvir, a querer conviver com Jesus, a querer ter experiências com Ele, a querer curar pessoas, a querer tocar em pessoas, a querer curar a sua família, curar a sua nação, curar a sua rua, curar os seus colegas de trabalho com a maior lepra que existe no mundo, a lepra chamada pecado. Através de você, Jesus pode alcançar essas pessoas. Você é um cristão, um pequeno Cristo. Você é o representante legal de Jesus aqui na terra. Jesus em você é Jesus encarnado em você. É Jesus dentro de você. Jesus dizendo bem assim: olha, eu quero muito falar com o Raul. Só que Raul, de uma maneira ou de outra, está ocupado, está atarefado. E você, sendo porta-voz de Jesus, você vai ser esse conduíte do Espírito de Deus até Raul. Agora eu quero que você pense em um colega seu de trabalho. Eu quero que você pense em um familiar seu. Eu quero que você pense nesse momento no seu amigo. Eu quero que você pense hoje na nação do Brasil. Eu quero que você pense hoje na nação da Europa, na nação da África. Quantos precisam ser tocados por Jesus através de você? Tem pessoas que só vai ser tocadas se você se converter. Se você não se converter, essas pessoas se perderão, porque você está predestinado a essas pessoas. Entenda isso. Só que você vai ter que estar no lugar certo, na hora certa, onde Jesus preparou esse encontro com você. O problema é se no dia desse encontro você não está animado. O problema é se no dia desse encontro você não está com o seu coração e a sua mente em Jesus. Você não vai ter autoridade para poder falar. Você não vai ter amor suficiente para poder falar, para poder abraçar ou para poder confrontar essa pessoa. Tem alguém aqui comigo? Aquele homem, ele decidiu no coração dele naquele dia. Ele não estava preocupado com as condições e os problemas corriqueiros dele. Ele não estava preocupado com a quantia de esmola que ele conseguiria naquele dia, pela quantidade de pessoas que passaria ali, mas ele tomou uma decisão. Ele estava pronto para tomar uma decisão, ele estava pronto, ele tomou essa decisão de chamar a atenção de Jesus. Não é sobre você cultuar os seus problemas hoje, não é sobre você cultuar as suas ofensas hoje, mas é sobre você tomar uma decisão e entender a grandiosidade de Jesus e estar pronto para Ele para os próximos dias. É uma atitude sua. É uma decisão sua, viver para Jesus, viver para Jesus, vale a pena demais. Eu não sei o que te segura, eu não sei o que te para, eu não sei o que te amedronta, eu não sei o que te faz ficar desanimado. Você que pode, feche seus olhos alguns segundos. Pensa o que sempre te segura, está próximo de Jesus. Aleluias. Hoje é dia de você falar: eu não ficarei quieto. Eu não ficarei quieto. Eu chamarei a atenção de Jesus. Hoje eu conversarei com Ele. Hoje eu falarei com Ele. Hoje eu serei tocado por Ele. Hoje eu serei tocada por Ele. Hoje eu preciso resolver a minha vida em Jesus. Hoje eu preciso resolver a minha vida em Jesus. É uma decisão sua, ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode tirar um peso que só você sabe aonde ele está guardado, porque a chave está com você, a chave da autoridade, a chave da decisão, a chave do ir. É necessário, é preciso, vamos lá, é preciso. Se você parar para observar, Moisés, ele teve que tomar uma atitude. Moisés, ele teve que tomar uma atitude no meio daquilo tudo. Jesus precisava, Jesus já tinha nomenclaturado ele, Jesus já tinha escolhido ele para aqueles dias, era necessário. Só que ele tomou uma decisão. Quando ele viu a sarça ardendo, quando ele viu a sarça pegando fogo, ele falou: eu preciso tomar uma decisão. Eu me colocarei de pé, eu chegarei próximo àquela sarça. Quando ele chega próximo àquela sarça, Jesus começa a dar comandos para ele. Jesus começa a liberar um código muito importante. Moisés, é necessário que você tire a sandália. Moisés, é necessário que você fique descalço. É necessário que você confie, Moisés.
O calor já estava grande, a areia estava quente, ainda tinha uma sarça pegando fogo. Era necessário que ele tirasse naquele dia todos os conceitos, tudo aquilo que ele achava que era certo ou errado, para ouvir Jesus falando com ele. Não era uma grande conferência naquele dia, não tinha um grande pregador, não tinha um grande público, não tinha intercessores. Era só Moisés e uma sarça pegando fogo e algumas ovelhas atrás e o coração queimando, porque Deus falou com ele. Se Deus não for suficiente para falar com você, nada mais será. Se a voz de Deus falando para você se alinhar, se a voz de Deus falando para você se habituar, se a voz dizendo que é necessário você se humilhar, se a voz dizendo que é necessário você se quebrantar, não é suficiente, nada mais será suficiente. Nada mais. As coisas não ficarão fácil para você poder ouvir. As coisas não ficarão fácil para você começar a servir. As coisas não ficarão fácil para você dar uma resposta, não. É em meio ao conflito, é em meio às pressões. Quando Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a multidão falava: aquieta, calai-vos, fica quieto, cale a boca, você está incomodando o mestre. Ou a multidão gritava: quem é esse louco para dizer que o Messias está no nosso meio? Porque o filho de Davi estava querendo dizer que ele era o rei, estava querendo dizer que ele era o Cristo. Então um cego consegue reconhecer Jesus, não por aquilo que está vindo, mas por aquilo que ele ouviu e pela essência que ele carregava. Ele não fez um curso teológico, ele não era participante, ele não era do sinédrio, ele não era um rabi, ele não era um mestre, ele era só alguém que precisava de Jesus. Ele era alguém que tinha sede, que queria ser tocado por Jesus e precisava ser tocado por Jesus. Então aquele homem mesmo assentado, ele chamava a atenção gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aquietai-vos, cala a boca. Mas a multidão precisava saber que ele não iria desistir. Os seus inimigos precisam entender que você não vai desistir, que você não vai parar, que para você não tem mais jeito, só se for te matando. Eles olhavam para Paulo e falavam: para esse não tem mais jeito, porque ele está aprisionado, ele está sendo chicoteado, ele está sendo mutilado, mas ele adora esse tal de Jesus. Como nós vamos calar? Vamos quartejá-lo, porque assim nós resolveremos. E Paulo vai lá e diz: a ausência desse corpo é a presença da glória de Deus. Pelo contrário, vocês acham que estão me fazendo mal, mas vocês estão fazendo eu me encontrar com o meu mestre. Ele vai lá e diz: acabei a carreira, combati um bom combate e guardei a minha fé. Porque ele disse: já estou pronto, já estou preparado. O meu propósito já foi terminado. Tudo que eu tinha que fazer ao meu alcance aqui se findou. Agora eu deixo um escrito que vai tocar gerações e gerações, 1000, 2000 anos depois, até que o mestre retorne. Até que o mestre retorne. Essas palavras ecoarão em igrejas, ecoarão em corações. Chegará no Brasil, na Europa, na Austrália, chegará na África, chegará em todas as nações e continentes, porque eu perseverei até o fim. Você não tem noção do que Deus vai fazer através de você, se você estiver disposto a ir até o fim. Se você estiver disposto a não negociar, se você está disposto a fazer o seu coração queimar e incendiar outras pessoas próximas a você, Deus te tocará, Deus falará coisas e guardará segredos em você. Você fará um pedacinho do céu descer até você. Paulo, ele gritava: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Roma, vocês acham que vocês têm poder contra mim? Não, vocês não têm. Eu sou prisioneiro de Cristo. Uma palavra de Paulo, uma carteirada de Paulo era suficiente para ele estar solto às ruas, com glamour, com honra, porque ele era um soldado, porque ele era um cidadão romano. Mas ele falou: não, eu ficarei preso ao propósito. Eu ficarei preso ao propósito.
eu não desistirei, eu não pararei. Naquele dia Bartimeu, ele estava disposto. Mesmo embaixo da pressão das pessoas dizendo cale a boca. Tem pessoas que dizem embaixo de pressão eu não funciono. Ei, chegou o tempo de você entender que não existe circunstâncias ou possibilidades que te parem. É dia de você funcionar, seja na pressão ou na paz, não importa. O que importa é o nível de resposta que você precisa dar para Jesus, o nível de resposta que Jesus está esperando de você, o nível de resposta que você disse que estava disposto a dar, e no dia que a pressão chegou, você parou. Eu não suportei, a pressão foi grande demais. É necessário, é preciso que você avance, é preciso que você vá. É necessário que você siga em frente. Desistir não pode ser mais uma opção da sua vida. Não pode. Até que você entenda. Vou falar algo para vocês. Sem a pressão da cruz, sem a pressão de soldados querendo te matar, é fácil você dizer: para onde eu irei, se só tu tens palavra da vida eterna. Mas no dia que chega, dia de pressão, no dia que chega o dia de tribulação, dia de perseguição, você olha e diz bem assim: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse tal de Jesus. Mas você é um deles? Não, eu não sou um deles. O mesmo Pedro que diz: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna, ele conseguiu olhar um Jesus completamente escravo, um Jesus que estava ali completamente prisioneiro. Ele olha e diz: eu não conheço esse homem, eu não tenho nada com ele. E aí a Bíblia diz: agora Pedro passou a seguir Jesus de uma distância segura. Eu pergunto: aonde estava Bartimeu quando Jesus estava sendo crucificado? Para os próximos dias, Jesus está precisando de pessoas decididas. Mas meu histórico até hoje é de muita oscilação. Até hoje. Por isso que eu te digo, hoje é um dia de decisão. Até hoje. Até hoje. Quando a chave vira, você precisa entender. Quando a chave vira, as coisas começam a se encaixar nos lugares devidos. Quando a chave vira, você começa a ter uma capacidade que você não tinha antes. Porque até o dia de Pentecostes, quando a chave virou, aquele Pedro que negou Jesus na hora da crucificação, ele estava pronto para poder pregar e ganhar 3.000 pessoas para Jesus. Ele estava pronto para poder confrontar, ele estava pronto para poder dialogar, ele estava pronto para morrer em uma cruz de cabeça para baixo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Desistir não pode ser mais uma decisão. Não pode ser mais uma opção sua. Jesus vai lá e para aquela multidão. Porque alguém reconheceu a cristandade. Alguém reconheceu a divindade dele. Jesus ficou curioso para saber quem é esse cara. Essa revelação só foi dada a um chamado Pedro. E olha o que eu fiz na vida dele. E olha o que eu farei na vida dele. Agora uma multidão, em um tempo encalorado, em um tempo que todos estão em uma pressão, alguém grita no meio disso tudo: Jesus, filho de Davi. Alguém reconhece. Para tudo. Eu imagino Jesus agora levantando a sua cabeça e procurando em qual direção está ecoando aquela voz. E alguém vai lá e diz assim: cala a boca agora. A multidão parou, porque as pessoas estavam preocupadas com a cerimônia, as pessoas estavam preocupadas com a forma que tinha que chegar a Jesus. As pessoas não estavam dispostas a fazer o que era necessário para reconhecer a glória de Jesus. O que você vai fazer para você nascer de novo? Até aqui a religião falou com você. Mas quando será a primeira vez que Jesus falará de fato com você e você vai ouvir aquela voz? Uma voz como de muitas águas. Uma voz de trovão. Até quando você reconhecerá quem de fato você é? Quais argumentos você usará e continuará usando? Um dia eu falei: não importo mais com argumentos. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Vocês já ouviram isso muitas e muitas vezes.
Até o dia que aquilo tirou a minha paz, tirou o meu sono, eu ia dormir querendo ouvir a voz de Jesus, eu acordava querendo ouvir a voz de Jesus, eu ia almoçar e falava, eu não ouvia a voz dele ainda, e a fome passava, porque eu queria ouvir a voz dele, eu necessitava ouvir a voz dele, eu precisava daquela voz, era necessário ouvir aquela voz, como era preciso. Então o que é que eu preciso fazer? Ler livros, eu vou ler livros. Ler Bíblia, eu vou ler Bíblia. Jejuar, eu vou jejuar. O que é necessário? Eu resumo para vocês e facilito esse caminho. Não é sobre quantos livros você colecionará, não é sobre quantas pregações você ouvirá. É sobre se você vai estar disposto ou não. E até quando você estará disposto. No dia que você se dispuser e você conseguir destravar o que está bloqueando o seu coração. No dia que você parar de ser seu próprio advogado, o próprio advogado da sua causa. No dia que você falar, Senhor, eu serei o teu vaso, seja na África ou na Europa. Não importa, seja no Brasil ou no sertão, não importa. Eu estarei disposto, aonde tu enviar, aonde tu mandar eu ir, eu irei. Onde tu mandar eu ficar, eu ficarei. No dia que você entender isso, Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome, Jesus, filho de Davi, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. O Emanuel, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome, Jesus, Jesus, se prego nele deu um trono para o homem. Meu Deus fez uma cruz. Deixa Jesus te pegar nessa noite. Deixa, por favor. Deixa. Se renda nessa noite. Se renda nessa noite. Meu Deus fez uma cruz. Vamos lá. Alguém precisa entender isso nessa noite. Se pregou nele, deu um trono para o homem. Se pregou nele, deu um trono para o homem. A casa é sua e vem reinar por mim. Pode entrar, a casa é sua. Vem queimar tudo em nós. Fique à vontade para adorar aí, fique à vontade. Entrar, levante suas mãos. Esse tempo é seu com Ele. A casa é sua. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Jesus sempre vai usar alguém para poder te despertar. Quando você não entender que Ele parou a multidão porque você não está enxergando. Quando você não entender que tudo parou, que o caminho parou.
Todos pararam porque aquele jovem galileu, aquele homem galileu, chame-o aqui, traga ele até mim. Eu vejo a multidão, um procurando o outro, um olhando para o outro, e de repente à beira da estrada está sentado, e alguém chega para ele e diz bem assim: ânimo, ele mandou te chamar. Sabe, aquele homem, ele tinha tanta certeza e convicção do que Jesus faria na vida dele, que ele solta aquilo que ele tinha por mais importante, aquilo que era difícil de conseguir, uma capa que o governo liberava para ele poder fazer pedidos, para ele poder pedir esmola, para ele poder ter acesso, para ele poder entrar nas cidades, ele tinha que ter aquela capa. Naquela hora que fala ânimo, aquele homem, ele lança a capa para o lado, ele não quer saber daquela capa mais. Ele sabia, ele tinha convicção, ele tinha fé, ele tinha certeza que o problema dele seria sanado naquele dia. A vida dele começaria a partir daquele dia. Aquele homem, a Bíblia diz que ele levanta em um salto apenas, ele se coloca de pé. Você não está entendendo que é necessário você se colocar de pé para esses dias? Você precisa estar em pé para esses dias. Você precisa estar em pé para esses dias. Agora aquela multidão começa a se abrir, e aquele homem começa a caminhar até Jesus. Eu vejo aquele homem chorando, eu vejo aquele homem com o coração trêmulo, eu vejo aquele homem, depois de vários anos, agora alguém dá atenção para ele. E o melhor de tudo, ele sabia quem era esse alguém. Era o Rei dos Reis, a descendência de Davi. Não era Herodes, não era Caifás, não era. Era o rei de verdade. Era o rei que tinha direito àquele trono. E só não o trono terreno, mas o trono espiritual, que todos os demônios temiam e tremiam, que os anjos se prostravam para poder adorar. Jesus. Aquele homem chega até Jesus, e Jesus pergunta. Você precisa saber, agora eu te digo nessa noite, você precisa saber o que você quer da sua vida para quando Jesus perguntar o que você quer. Aquele homem podia pedir para ele ser rico, podia pedir para que as pessoas fossem mais misericórdia com ele, mas aquele homem, ele é ousado. O mesmo homem que gritou, Jesus, filho de Davi, agora no meio daquela multidão, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A multidão toda se cala para ouvir a conversa do rei com o mendigo. E aquele homem, ele fala: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar. Alguns rasgam a roupa ali porque fala: como assim? Quem esse cara acha que esse homem é? Quem esse cara acha que o filho do seu Zé é? Para fazer ele voltar a enxergar. Talvez a sua visão toda esbranquiçada. Jesus não fala: volte a enxergar. Porque no momento que aquele homem falou: quero voltar a enxergar, a visão dele já voltou. Por isso que Jesus responde para ele dizendo bem assim: a tua fé te salvou. Aquele homem ativou algo em Deus. Quando ele falou para Jesus: eu quero voltar a enxergar, ele estava dizendo, sabe o que? Toca no meu DNA, toca na minha genética, toca nos meus olhos, toca. Um simples toque seu mudará a minha vida. Um simples toque seu, eu enxergarei como é preciso enxergar. Eu vejo pessoas cegas não entendendo o que Satanás está fazendo na família delas. Eu vejo pessoas cegas não entendendo o que Satanás está fazendo na própria vida dela. Porque ela está, toda vez que Jesus fala: o que queres que eu te faça, ela bate na mão de Jesus dizendo: não toque aqui. Você não tem permissão para essa área.
Às vezes eu chego para Jesus e pergunto: Jesus, tem alguma área da minha vida que eu te impossibilito do Senhor tocar? É necessário você fazer essas orações. É necessário você ter esse nível de seriedade, esse nível de compromisso, esse nível de abertura com Jesus. Estamos vivendo uma época onde que está escasso pessoas que queiram de fato ver o que está acontecendo. Aquele homem lhe disse: eu quero ver. Eu te pergunto nessa noite: você quer ver de fato o que está acontecendo dentro da sua casa? Você quer ver de fato o que está acontecendo no cenário brasileiro? Ou você só quer apenas melhorar a sua vida? Ou você está preocupado apenas com um milagre? Tem pessoas que fechou os olhos para o que está acontecendo com a mãe dele, com a mãe dela. Tem pessoas que fechou os olhos para ver o que está acontecendo com os seus irmãos, com os seus filhos. Não, eu não quero tocar nessa área, eu já estou super carregado. O que eu tinha que fazer eu já fiz, o que eu tinha que falar eu já falei, então agora eu estou cansado. Não, você tem que falar: Jesus, me mostra qual Espírito está atuando na minha casa. Qual Espírito está atuando nos meus irmãos, nos meus familiares, nos meus tios, nos meus filhos, nos meus sobrinhos, nos meus primos, nos meus amigos. Eu quero orar de forma específica. Eu quero limpar o quadrante da minha casa, da minha família. Eu quero limpar a minha vida. Eu preciso ser tocado de fato. Te pergunto nessa noite: você quer ver o que está acontecendo? Responda para você e para Jesus. Eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. Eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. É necessário que você reative a sua fé. A fé é um poder que Deus ele deu para nós. Um poder criativo, um poder criacional. Um poder de criar, um poder de mudar. Um poder de tocar, um poder de curar. Um poder de sarar, um poder de transformar. Eu te pergunto: como está a sua fé nessa noite? Até onde você acredita? Porque tem pessoas que acreditam, mas elas acreditam de maneira errada. Tem pessoas que acreditam que vai dar errado, acreditam de forma negativa, acreditam que não tem mais jeito, mas ela não consegue acreditar em uma restauração, não consegue acreditar em uma cura, em uma transformação, não consegue acreditar em uma ressurreição, em um recomeço. É necessário acreditar de forma correta. Existe um poder dentro de você que só você tem acesso através da fé. Existe um rio dentro de você que flui na esfera que Deus te chamou para você servir. E só você ativa isso. A igreja é um corpo. Deus me deu dom para algo. Tem um rio que flui em mim. Só que quando eu não posso ser igreja sozinho, entenda isso. A igreja é um corpo com vários membros. E nós precisamos que você seja ativo para que todo o corpo esteja sadio. São 6 anos hoje. 6 anos. 6 anos de muitas coisas. 6 anos de pessoas que chegaram e foram. 6 anos de pessoas que foram curadas. 6 anos de pessoas que foram transformadas. 6 anos é uma idade bem pequena. Mas eu não achei que duraria 6 anos. De fato. Quem esteve no começo sabe do que a gente passou e do que eu estou falando. Mas isso ficou no passado.
Hoje nós temos nossas próprias guerras. As guerras internas, que são as maiores. Muito maior. Porque a vida ela é construída de ciclos e fases. E a igreja ela tem várias estações, nós precisamos atravessar essas estações juntos. Precisamos passar por todas essas estações de forma que Deus ele seja honrado, que Deus ele seja glorificado. E é necessário que você esteja ativo, é necessário que a sua fé esteja em dia, porque tem dia que eu vou precisar que Deus ele fale comigo, e tem dia que Deus vai precisar que alguém fale comigo, entenda isso. E se Deus escolher você nesse dia e você não estiver com a sua fé ativa, eu voltarei sem ouvir a voz de Deus. Tem dia que eu vou precisar ser tocado para que eu seja curado. E se você estiver dando resposta de acordo com a circunstância, você não vai conseguir tocar em mim. Assim como tem uma pessoa do seu lado esquerdo, do seu lado direito, atrás e à frente de você. Esse é o poder da igreja. Tem alguém aqui comigo? Precisamos parar de olhar circunstâncias, situações e ser parado nelas. Precisamos que essa fé ela esteja ativa para nós podermos tocar nessa nação de forma correta. Para nós irmos embora, sabe o que mais me deixa tocado com essa história? É que quando aquele cego ele é curado, ele não fala, eu vou ver minha família. Ele não fala, eu vou tocar a minha vida. Talvez foi a ideia dele antes de ser tocado por Jesus. Mas no dia que ele foi tocado, a Bíblia diz que aquele homem passou a seguir Jesus. Aquele homem agora, ele podia ir, ele começou a seguir 25 quilômetros com Jesus. Até Jerusalém. Apaixonado aquele homem. Ele voltou a enxergar, a primeira coisa que ele viu foi a face de Jesus na frente dele. A primeira coisa que ele viu foi a face de Jesus na frente dele. Um dia eu estava ouvindo um testemunho de um pastor cego e alguém falou bem assim: ei, pastor, o senhor não fica triste porque Deus não te curou? Eu não fico triste por causa disso. Isso Deus já me curou aqui dentro. Mas eu fico alegre porque a primeira face que eu verei será a face de Jesus. Eu não guardei meus olhos, eu não usei meus olhos para nada mais do que o dia que eu enxergarei a face de Jesus. Entenda isso, por favor. É necessário. É necessário nós avançarmos, é necessário nós irmos, é necessário nós darmos a resposta de vida que Ele merece. É necessário que nós estejamos prontos para os próximos dias. É necessário que a gente esteja ativo, é necessário que nós possa se colocar de pé e nós possamos avançar. Eu quero orar com vocês.